Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente me perguntou, principalmente quando eu fiz uma postagem lá no Instagram de usar esse equipamento. Veio muita gente me perguntando a respeito dos relés de estado sólido. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês aí sobre o que é um relé de estado sólido, suas vantagens e quando eu devo aplicar ele e aonde existem condições que eu preciso realmente aplicar relé de estado sólido. Então, se está interessado, continua assistindo aí o nosso vídeo. Primeira coisa, né, a gente tem que entender o que é um relé, o que ele faz. Eu tenho um vídeo aqui no canal, se tu procurar um vídeo mais antigo, tá? Então eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, onde eu falo sobre relés e para que serve, apresento alguns modelos para vocês. Mas basicamente um relé, ele faz um controle de uma carga, de uma corrente maior, através de uma baixa corrente. Por exemplo, se eu quiser acionar os faróis do carro, ou melhor ainda, o eletroventilador do carro, ou uma bomba de combustível, por exemplo, e esse dispositivo ele tem um certo consumo, uma certa corrente elétrica lá. O eletroventilador chega a dar picos de 35, 40 no momento que tem a partida, porque é uma carga indutiva, é um motor. Depois ele fica trabalhando entre 15 e 20 amperes, dependendo muito do modelo, tá? O que vai acontecer se eu quiser acionar esse eletroventilador ou direto pela minha central ou através de uma chave liga e desliga? Para eu ter essa capacidade de fornecimento de corrente, eu preciso ter um fio de uma bitola maior, tá? Então eu vou usar um fio 2,5, um fio 4 milímetros, dependendo da corrente desse dispositivo. Agora imagina um fio de 4 milímetros chegando no teu painel, no teu console, onde tu vai ter uma chave que vai ligar, que vai ter que dar conta dessa corrente, a chave vai ser grande também, então acaba dificultando muito a instalação. Então para facilitar, a gente usa um relé. E o que esse relé vai fazer? Eu tenho uma bobina aqui, que é acionada por esses dois pinos, e essa bobina vai provocar um efeito eletromagnético ali dentro, onde vai fechar um contato mecânico, tá? Contato mecânico, e esse contato vai então fazer a passagem da corrente de um pino de alimentação para o pino de saída, onde vai para o meu dispositivo. Lógico, contando com algum fusível aí em algum lugar aí do caminho para proteger a fiação. Bom, isso facilita porque eu vou ter um pequeno botão, uma pequena chave ou qualquer acionamento de baixa corrente vai ser capaz de controlar o relé e o relé controla a alta corrente. Basicamente é isso. Então, a gente hoje utiliza vários relés aí nos automóveis para pisca, para farol, e aí até tem alguns que têm funções específicas, relés temporizados do vidro elétrico, aquele que tu desliga a chave e ainda assim tu consegue ainda fechar o vidro elétrico, né? Mesmo com a chave fora da ignição, pelo menos tu tem um tempo até tu fazer isso. Alguns modelos de carros, tá? São relés temporizados que eles ficam armados, né? Fornecendo energia até um certo tempo depois. Tem relés para pisca, né? Que ele vai ficar acionando e desacionando automaticamente. E alguns outros específicos, desembaçador, limpador. Bom, tem alguns que têm algumas, sim, funcionalidades. Basicamente, a gente usa mais para carros de corrida, o liga e desliga ali, tá? E é o que mais se usa. Algumas vezes se usa o do pisca, não que vá ter pisca no carro de corrida, mas a gente pode usar a funcionalidade do pisca para fazer, por exemplo, uma função de flash beam, ok? Bom, eu tenho um relé aqui, ó, que esse relé aqui, como vocês vão notar aí, ele tem os terminais um pouco maiores do que esse aqui, ó, comparando aí os dois. Ele é mais largo porque ele vai suportar uma corrente maior. Então esse relé aqui ele é um relé de 70 amperes. Se a gente observar aqui, a gente vai ver o contato dele, o contato elétrico. Vamos ver se eu consigo fazer ele focar bem aqui, ó. Ali, ó. Ali está o meu contato elétrico, tá? Então quando essa bobina ali ela tem a corrente elétrica passando, vai fazer o fechamento, né? A tração por eletromagnetismo do contato. Só que conforme a gente vai tendo o fechamento do contato e abre, sempre tem um arco voltaico ali.
e aí com o tempo isso aqui vai se desgastando. Se vocês olharem ali, ó, já tem um pouco de desgaste, já tem as marcas, e isso com o tempo pode causar falha no meu sistema, aqui no meu relé, e até às vezes pode ter um rompimento do fio ali da minha bobina. Bom, para eliminar esse tipo de problema, a gente pode optar por um relé de estado sólido. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que seria o relé de estado sólido. Ele usa o mesmo case, tá, de um relé normal, o mesmo case que eu disse, o mesmo conector que tu vai colocar esse relé aqui, tu consegue tirar e encaixar o outro, tá? Esse aqui é um relé de estado sólido da Miliat. Ele tem esse case que usinado em alumínio. E por que o alumínio? Por que essas aletas? Porque ele vai dissipar energia térmica, ele vai dissipar calor. Porque eu tenho dentro dele, eu não tenho mais aquela bobina, eu não tenho mais aquele mecanismo, né, aquela paleta mecânica, eu não tenho mais contatos mecânicos. Esses contatos elétricos não existem aqui nesse tipo de relé. Ele vai contar com uma espécie de um transistor ali dentro. E o que é esse transistor? É como se fosse uma torneira, tá? A grosso modo aí. Ele vai fazer o que esse transistor? Ele vai permitir a passagem da corrente elétrica desde que ele receba uma pequena excitação, uma tensão, alguma coisa na base dele, então ele vai liberar a passagem, o fluxo da corrente. Muito parecido com um relé mecânico, só que ele é eletrônico e tem inúmeras vantagens. A primeira eu já falei, não vai ter contato mecânico, então a durabilidade dele é maior. Então, só temos que ter cuidado na hora de instalar esses relés em relação ao pinout, tá? Então ele tem alguns detalhes. Quando tu adquire esse equipamento aqui da Miliat, ele já vem aqui com as instruções de ligação, porque um dos pinos tu não utiliza, ok? Vou ler aqui algumas características e depois eu vou dar mais uma dica fenomenal aí para vocês. A tensão aqui de trabalho aqui desse relé, e esse da imagem aí é o modelo SSR30A. Então a tensão de trabalho 12 volts, corrente máxima 30 amperes, uso em acionamento contínuo ou PWM, e aí que eu quero chegar. PWM, tá? Frequência do PWM de 0 a 1000 Hz. Aí tem as dimensões, tudo mais, e aí eu tenho também a maneira como ligar corretamente. Deixa eu mostrar para vocês aqui que tem um dos pinos que acaba não sendo usado, 85 ali, ó, não ligar. 87 a saída para o atuador, o 12 volts ali no 30, potência, né? Usar um fusível, e o acionamento por sinal negativo ou PWM. Mas o que é esse PWM e qual a vantagem dele? Galera, os relés de estado sólido, eles têm, além da vantagem de eliminar a parte mecânica, bobinas, etc., eu posso fazer um controle por PWM, que é controlar a rotação de um motor, por exemplo. Vamos explicar rapidinho para vocês aqui o que é esse PWM. Vamos lá. PWM é um pulso com modulação de largura. O que seria essa largura modulada, né? É o quanto tempo fica aquele pulso acontecendo. Então eu tenho aqui, ó, 0% de Dutch Cycle na primeira linha ali em cima, 0% de Dutch Cycle, tá? Tá sempre no 0 volt, ele não tô tendo uma variação. Depois eu tenho 25% de Dutch Cycle, que eu tenho o meu tempo. Tá vendo que tem também umas barrinhas azuis ali? Isso aí seria a minha frequência que está acontecendo aquele evento, tá? Então eu tenho aquele período de tempo ali. 25% do tempo eu estou acionando, no caso ali, acionando com 25 volts, tá? Nesse exemplo aqui dessa onda. Depois, na terceira linha ali, eu tenho 50%, ou seja, metade do meu período ele está acionado em 5 volts, metade em negativo. Depois eu venho para 75%, que boa parte do meu período está com 5 volts. E mais embaixo ali eu tenho 100%, sempre acionado em 5 volts. Mas esse é um caso onde eu estou acionando os 5 volts. Eu poderia ter uma interpretação diferente também, onde o acionamento se dá por low side, por nível baixo. Eu aciono por negativo e quando não está acionando eu estou entregando um nível de 5 volts. Então basta eu interpretar diferente.
Então a linha de baixo seria um acionamento 0%. E aí depois a linha, né, bem de baixo ali, a quarta linha 0%. A minha primeira linha ali seria o meu 100% de Dutch Cycle se eu estiver acionando por negativo. Aí vai dar característica do equipamento. Bom, interessante ressaltar também, tá? Existem módulos de gerenciamento elétrico para carros, né, um PDM, PMU, Powerbox, que utilizam também relés de estado sólido dentro dessas unidades. É o mesmo princípio, tá, pessoal? E há um limite de corrente. Vejam as inúmeras possibilidades que a gente pode ter utilizando esse tipo de tecnologia. Então, eu consigo fazer uma caixinha com vários transistores ali dentro, vários componentes eletrônicos que vão fazer o papel do fusível, vão fazer o papel também do relé de uma maneira mais compacta e dando uma infinidade de recursos. Também tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o PDM da Motec e outros módulos de distribuição de potência. Agora voltando para cá, imaginando o seguinte, aonde eu aplico isso? Onde eu apliquei num projeto, o projeto mais recente onde eu utilizei um relé de estado sólido, esse relé da Miliati. Eu utilizei no controle de bomba d'água de um carro, de um protótipo que anda na Império Endurance, no Gaúcho Endurance e outras provas no estado de São Paulo. E a gente utilizou uma bomba d'água elétrica para fazer circulação de água do sistema de arrefecimento. E como não conta com válvula termostática, qual foi a nossa estratégia, então? Eu utilizo um relé de estado sólido para que ele gerencie a rotação do motor da bomba d'água. Ou seja, quando o motor está frio, abaixo de 30 graus, eu posso dizer que o relé não vai armar. Então eu vou botar 0% de Dutch Cycle. 0%. Eu não quero que ele atue, tá? Então ele vai até 30 graus. A partir de 30 até 50 graus, daqui a pouco eu quero que ele tenha só 20%. Só 20% do meu motor da bomba d'água vai estar operando, fazendo circular muito lentamente a água. E conforme vai aumentando a temperatura da água do motor, eu vou aumentando a rotação da bomba d'água, até chegar a uma temperatura lá, pode ser 60, 65, 70, depende muito também da configuração do carro, do que o preparador quer com o motor. Então a gente vai lá botar, eu quero 75 graus, eu quero que esteja 100% de Dutch Cycle. Outra vantagem nessa questão é que, por exemplo, se eu vou para um lugar muito quente, onde tem uma corrida, eu posso fazer a alteração desse controle. Eu quero que entre antes, eu quero que circule mais água. Então eu vou lá na configuração e faço esse controle. Eu posso fazer isso para eletroventilador, mas aí eu preciso saber se meu eletroventilador, qual é a corrente dele, se eu posso usar esse relé ou se eu tenho que usar um outro modelo que o Miliati também fornece. Nós também temos a opção de controlar a bomba de combustível, também por PWM. A gente pode fazer isso, carros mais modernos fazem isso para controlar a pressão. Tá? Então eu estou dando algumas dicas de aonde a gente vai usar e por que a gente vai usar. Também podemos simplesmente eliminar todos os nossos relés e utilizar apenas para acionamento simples, né? Liga e desliga, relés de estado sólido, trazendo mais confiabilidade. Mas aonde tu realmente precisa utilizar esse tipo de relé, vai ser onde tu precisa fazer um controle PWM, seja para um acionamento de uma válvula, uma eletroválvula, como um acionamento progressivo de nitro, e nos exemplos que eu citei, como eletroventilador e bomba d'água elétrica, além de outros inúmeros também. Se você assistiu esse vídeo até aqui, agradeço demais. Curtiu, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, só se inscrever aí e ativar as notificações. Aproveita e dá uma olhada nos outros vídeos que temos aí no canal, que é voltado para passar essas dicas de chicotes, ferramentas, instalações elétricas, voltado especificamente para injeções programáveis. Mais uma vez, muito obrigado e eu fico por aqui.